Na aula passada, na última aula, a gente acabou as Birkot HaShachar, acabamos as primeiras brachot. Logo a gente ia começar a Korbanot, certo? Geralmente vem Birkot HaShachar, depois começa as Korbanot. Só que vai ter aqui umas 2, 3 páginas que em alguns Sidurim chamam isso de Torerut. Vamos começar a acordar. Acordar para poder começar o Sidur na prática. Psuquei de Zimra é mais para frente, depois de Korbanot. Ok? Não entendi. Isso então, aí é Psuquei de Zimra, aí é lá para frente. Isso ainda falta. Mas é mais para trás, a gente está indo. Tem Birkot HaShachar. Volta mais um pouquinho, volta mais 2 páginas. Mais 2 páginas, mais uma. Espera aí. Isso é aqui da Titzhak, volta mais uma. Volta mais uma. Isso aí. Na parte de baixo do lado direito. Tá bom? Então, vamos começar com uma história. Tem um rabino, ele faleceu num Pigua faz uns 15 anos, chamado Rav Eli Horvitz. Esse rabino ele tem uma vida interessante, eles moravam aqui em Israel, depois a família se mudou para os Estados Unidos e ele veio de novo para morar num kibbutz um tempo, sozinho, sem a família. Ele gostava muito de plantar flores. Então no kibbutz, do lado da casa dele, ele tinha lá uma guiná pequenininha. Ele plantava lá várias flores, vários tipos que ele arranjava de vários lugares. Estava super bonitinho, todo mundo passeava no kibbutz, gostava de parar lá para olhar. Ele gostava, cuidava bem, cuidava direito para crescer bonito. E chegou uma vez que ele acordou de manhã e ele saiu lá para fora para ver, para regar, ver o que está acontecendo. E ele viu que todas as flores morreram. Assim, da noite para o dia, eu acho que quase todas, depois as outras acabaram morrendo também. Ele achou estranho, porque a época do ano não combinava, não tinha porque morrer. Ele regava, ele cuidava, fazia o que tinha que fazer. De repente todas as flores morreram, o que aconteceu com elas? Então, ele começou a pesquisar, ele começou a pegar um pouquinho das flores, ver o que está acontecendo, se está seco, não estava seco, saber o que estava acontecendo, até que ele achou lá embaixo, perto da terra, onde começa a raiz das flores, ele encontrou um tipo de gafanhoto. É um tipo específico de gafanhoto que ele come a parte da flor que conecta a raiz com a flor em si. Então, na hora que cortou, que ele comeu aquele pedacinho, não é que ele come um pedacinho das pétalas, alguma coisa assim, não acontece nada. Ele comeu ali embaixo aquele pedacinho que conecta a raiz com a flor. Quando comeu aquele pedacinho e cortou a ligação dos dois, então a flor morreu, porque ela não conseguia puxar mais nada da terra. Então ele falou que isso aqui acontece com a gente às vezes. As nossas fontes são os avós. Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles são a fonte do povo judeu. A gente saiu de lá. E muitas vezes a gente acaba se desconectando deles. A gente acaba largando, deixando de lado a nossa conexão com eles e escolhendo outra vida. Então quando a gente desconecta, a gente perde realmente essa vida que tinha lá atrás. Então para começar o Sidur, antes de começar a rezar mesmo, a gente tem que voltar a se conectar com os avós. Então a primeira coisa que tem aqui, antes de começar os Korbanot, começar todo o resto, é a história de Akedat Yitzhak. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Tem o primeiro Elokeinu ve'Elokei Avoteinu. É um pedido. Antes de falar os psukim em si, contar sobre a Akedah, a gente pede aqui é um pedido, certo? Para que a nossa tefilá da Akedah tenha um significado. Então a gente diz o seguinte assim no Sidur. Tá bom? Estão comigo? Elokeinu ve'Elokei Avoteinu. Zochreinu bezikaron tov lefadecha ufogdeinu befugdat yeshua verachamim mishmei shmei kedem. A gente pede para ser lembrado um zikaron tov, para que Hashem lembre da gente de forma boa. Certo? Tem Zicharon e Pikadon, Pokdeinu, quer dizer, que lembre da gente e salve a gente da situação em que a gente tiver. E aparece em vários livros, no Zohar, o Arizal fala que falar essa parashat aqui dela salva a pessoa de muitas tzarot, de muito sofrimento. Porque quando você se conecta com Avraham, Yitzhak e Yaakov, com o que está acontecendo aqui, então já te libera um pouco dos sofrimentos, e que bisruto o que aconteceu com Avraham e Yitzhak na parashá, a gente vai sair da galuta. O povo judeu vai sair da galuta por causa dessa conexão. Ushor lá no Hashem Elokeinu Ahavat Kadmonim, a gente pede para Hashem lembrar para a gente o amor que ele tinha para os Kadmonim, para os Avraham, Yitzhak e Yaakov, para os nossos avós. Certo? Por que a gente chama eles de avós? Por que Avraham, Yitzhak e Yaakov são chamados de avós? A priori porque são os nossos descendentes, a gente vem deles. Agora, Leá e Rachel também são chamadas de Imaot. E você não vem das duas, tem só de uma das duas. Então por que eles são chamados de avós e Imaot? O pai e a mãe, eles passam para o filho as características. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel e Leá passaram para a gente as características. Pode ser que não é direto, pode ser que é através do povo inteiro, mas passaram para a gente as características. O que eles tinham, a conexão que eles tinham com Hashem, isso foi passado para a gente também, através deles. Tem uma história na Gemara sobre Haná e Sheva Banea, Haná e os 7 filhos. Na época dos romanos, tem 2 midrashim que contam que os romanos proibiram estudar a Torá, proibiram fazer mitzvot,
E uma vez pegaram essa Haná e os 7 filhos e mandaram se curvarem para uma estátua, fazer Avodah Zarah, fazer idolatria. E não aceitaram de jeito nenhum, eles foram pegando de filho em filho, ordenando ele a fazer, se curvar, e quando não se curvavam, matavam. 1, 2, 3 ou 7 filhos. Quando foi chegar a vez do 7º filho, parece na Gemara que ela pegou o 7º filho, falou, olha, quando você chegar lá em cima, vai para Avram Avinu e fala, você fez um corban e eu fiz 7. Você fez entregou um filho e eu estou disposta a entregar 7. Ela está falando o quê? Tipo, o que ela quer? Ela quer se mostrar, quer falar que ela é melhor que ele? Então a ideia do Midrash é falar, olha, você fez isso que você fez lá atrás me deu força para agora fazer 7. Eu sou filha, descendente, bisneta, quantas vezes, mas a sua força que você criou lá atrás, tudo que você criou, está em mim também. Isso, a capacidade que eu tenho agora de fazer o que eu faço, isso daqui veio de você. Então, quando Avram Avinu faz alguma coisa, ele está disposto a sacrificar Yitzhak, tá bom, uma historinha lá atrás, o que isso tem a ver com a gente? Porque a gente vai ler essa paraxá. Porque não, a força que ele tinha lá atrás, toda a força, tudo que ele criou, todas as midot que ele tinha, as virtudes, tudo que ele tinha, está na gente. A gente precisa colocar, precisa encontrar isso. Mas tudo está tudo na gente. Então a gente pede aqui no começo da brachá, olha, a Havatka do Monim, o amor que você tinha por Avram, Yitzhak, tudo que eles fizeram, coloque isso com a gente também. Que o amor que você tinha para eles tenha para a gente também. Avram, Yitzhak, Israel, Avadecha, את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשמעת על אברהם אבינו בהר המוריה ואת העקדה שעקד יצחק בנו על גבי מזבח הכתוב בתורתך. Então a gente pede antes de começar a filar, vamos ver de onde a gente vem, certo? Porque de onde você vai rezar? Por que você tem direito de rezar? Como você está falando com Deus e pedindo coisas? Então a gente não está sozinhos, a gente vem de algum lugar. Assim também na Amidah, quando chegar lá a gente vai ver, mas a Amidah começa com Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob. Por que a gente fala deles? Para falar de onde a gente vem, onde a gente pode chegar, quem somos nós? Aí, a partir disso a gente faz a brachá. Tá bom? E aqui a gente começa para Parashat Akedah. Se fosse um shur de Chumash, então a gente ia ler a Akedah inteira, entender direito o que está acontecendo. Mas vamos só ver por cima, só conhecer a história, certo? Muita gente conhece, mas vamos só fazer um resumo da história aqui. No Sidur a gente lê a Parashá inteira, mas a ideia da Parashat Akedah é o seguinte: Hashem aparece para Avram Avinu e fala, olha, eu vou te dar um teste. Teste final, até agora se passou em todos, vou te dar mais um teste. Por que esse teste? Porque ele tinha que sacrificar Yitzhak, que aconteceu aqui. Então, uma das explicações é que no Perek anterior, no capítulo antes, em Sefer Bereshit, Avram Avinu fez um acordo com Avimelech. Avimelech era o rei da área onde hoje é conhecido como Gaza. Avimelech era o rei daquela área. E Avram Avinu fez um pacto com ele e falou, olha, eu não te ataco, você não me ataca, cada um fica no seu canto. Quando Hashem viu que Avram Avinu não estava disposto a abrir mão de parte de Eretz Israel, ele falou, você está dando para ele assim fácil? Então para que você precisa de filhos? Eu te dei filhos, gerações, para você morar aqui em Israel e você criar o que eu espero, mas você está abrindo mão tão fácil, então eu vou te dar um teste, você pode matar ele. Então essa é uma das ideias, fala que foi meio que um ônus, foi um castigo. Mas basicamente Avram Avinu estava sendo o último teste para ver se ele está disposto a ir até o fim. Até onde ele consegue chegar, esse é o teste. Aliás, quando Hashem fala para ele fazer Avram Avinu de Korban, não está escrito de Korban, está escrito, coloque ele de Olá. Olá é um tipo de Korban, mas coloque ele de Olá. Não falou para matar ele, falou, quero ver só se ele vai pensar o que ele vai fazer, se ele vai começar a fazer. Na hora que ele começar a fazer, mostrar que ele está disposto, aí acaba a história. Certo? A gente conhece o fim da história, mas se você não conhece o fim da história, então você fica preocupado no meio do caminho. Mas a gente conhece a maioria das histórias. Quando Yoná é engolido pelo peixe, a gente fala, tá bom, depois vai cuspir, não tem problema. Mas se a gente lê a história sem conhecer o fim, sem saber o que vai acontecer depois, a história de Purim, a gente sabe que no fim vai dar tudo certo, então você nem faz perguntas, mas tem tantas perguntas que você esquecer o fim, você vai ver que não faz muito sentido. Mas aqui Avram Avinu, ele recebe a ordem de pegar Yitzhak e levar para algum lugar para fazer ele de Korban. E ele segue no caminho, ele vai seguindo, Abraham e Yitzhak vão andando juntos até que eles chegam em Aramoriá. Aramoriá é onde eu tenho o Beit HaMikdash, tem alguns nomes, a montanha, Aramoriá, Arzion, Horev é Arsinai, desculpa. Mas aí eles chegam em Aramoriá, onde tem o Beit HaMikdash, e aí Abraham Avinu sobe com Yitzhak, ele começa a preparar Yitzhak para fazer o Korban. O que é a palavra Akedah? O que é Akedat Yitzhak? Akedah é quando você prende a mão com a perna. Então ele prendeu a mão direita com a perna direita, a mão esquerda com a perna esquerda, igual faziam com o Korban. E quando ele está quase fazendo, acho que está quase matando, Hashem fala, para tudo, vamos trazer um animal, certo? Não precisa matar Yitzhak. Eu vi que você está disposto, então tá ótimo, já tá bom. Eu queria ver se você tinha essa capacidade, você conseguia chegar até lá. Conseguiu, eu vi que você vai fazer mesmo, já tá bom.
Isso daqui é basicamente a Kedat Yitzhak. Tá bom? Depois eles descem, cada um vai para um canto, e aqui acaba a história. Então a gente lembra disso para falar, olha, até onde a Messirut, até onde Abraão Avinu estava disposto a se entregar, isso aqui tem na gente também. Não quer dizer que a gente vai fazer isso na prática, não quer dizer que a gente consegue fazer isso agora, mas dentro da gente existe essa força, esse potencial. Então a gente pede que o amor que a gente tinha por Abraão, por Yitzhak, que estavam dispostos a isso, que tenha pela gente também. A pergunta é, de quem é o teste maior, de Abraão ou de Yitzhak? Abraão tinha que matar o filho, mas Yitzhak tinha que estar disposto a morrer, certo? Só entre parênteses, Yitzhak tinha 37 anos, certo? Não era uma criancinha de 3, 4 que não sabe o que está acontecendo. Ele tinha 37 anos. Então, de quem é o teste maior? Do pai. Do pai matar o filho? Do que o filho morrer? Do filho não sei. Mas o filho mostra muito respeito ao pai também, né? Sim, sim. Isso aparece bastante. Tem uma explicação que fala 2 vezes que eles foram juntos, né? Eles foram juntos. Eles estavam juntos no mesmo propósito. Isso também tem um... Então, aparece 2 vezes juntos. A primeira eles estavam andando juntos. E aí Yitzhak pergunta, a gente tem aqui lenha, a gente tem aqui o machado, a faca para fazer a shritá. Tem tudo. Cadê o korban? Cadê? Aí Abraão Avinu fala, não se preocupa, o korban vai aparecer. E aí Yitzhak entende que ele é o korban. Aí aparece de novo que eles estavam juntos, porque Yitzhak, antes ele estava junto, ele estava acompanhando. Mas agora que ele entendeu, ele continua junto, ele não mudou. Mas basicamente, qual é mais difícil? O de Abraão ou de Yitzhak? Aparentemente, o de Abraão é mais difícil. Porque Yitzhak ele vai se entregar, vai morrer e acabou. Mas Abraão vai ter que viver com isso depois. Certo? Se entregar de uma vez só para alguma coisa, às vezes você tem força, você se entrega de uma vez. Mas continuar vivendo com isso, se manter por mais tempo, isso aqui é um pouco mais difícil. Mas era um teste aqui para os dois. E aí a gente lê toda essa paraxá para falar quem somos nós, o que a gente tem dentro da gente. E tem mais aqui mais um pedido, Ribono Shel Olam. Vocês vêm aí? Estão comigo? Logo depois da paraxá da Akedah. Certo? Um perek inteiro em Sefer Bereshit. Então a gente não vai ler tudo, mas essa é a história, certo? Eu costumo sim se ler isso no Sidur. E aí vem um Ribono Shel Olam, que é de novo mais um pedido para tudo que aconteceu aqui, a conexão que Abraão Avinu teve com Yitzhak, com Hashem, para Hashem olhar para a gente dessa forma também. Então vem o Ribono Shel Olam, que Moshe Kavash Abraham Avinu et Rachamav Lasor Etzonecha Belevav Shalem, do mesmo jeito que Abraão Avinu, ele tinha piedade, ele podia sentir pena de Yitzhak, mas assim, ele fez o que Hashem pedia, a gente pede pelo lado contrário também. Da mesma forma que Abraão Avinu fez o que você pediu, mesmo que talvez ele não queria isso, mesmo que era difícil, assim também, se você está bravo com a gente merece ser castigado, tem um pouco de pena também, e faz com a gente como Abraão Avinu fez, o que você pediu ele fez, então o que a gente está pedindo aceita também, certo? É uma preparação para poder começar a pedir coisas. Que ele tenha com a gente bondade e piedade. É que a gente vai de forma geral, não só particular comigo, mas que Hashem tenha piedade, tenha amor e não raiva, tanto com o povo, com a cidade que é Jerusalém, com Eretz Israel e todo o Bnei Israel. E aí, a gente não vai ler todos esses psukim também, mas aqui a gente aparece uns 10 psukim mais ou menos, que falam sobre o Brit, que o povo judeu tem com a Kadosh Baruch Hu. Hashem fez um Brit com Abraão Avinu. Um Brit é um acordo, é um pacto, certo? E esse pacto é um pacto que não pode ser desfeito. Então a gente, por um lado, lembra desses pactos, certo? Vamos pegar o primeiro passuca aqui. Vezacharti et beriti Yaakov, ve'avet beriti Yitzchak, ve'avet beriti Avraham Eskor, ve'aretz Eskor. Então a gente pede para Kadosh Baruch Hu lembrar do Brit, do pacto que ele tinha com Abraão Avinu, e isso daqui vem consequentemente para a gente. E vários psukim aqui para lembrar do pacto. A gente tem 3 psukim para lembrar do pacto, depois um sobre Geulah. São vários psukim da Torá que falam sobre a nossa conexão com Hashem e a Geulah, a liberdade, a redenção que a gente vai ter por causa disso. Certo? Vários psukim, os primeiros psukim são da Torá, os segundos psukim são de Nevim. Mas fala sobre momentos de dificuldade, de sofrimento, que está escrito no Pasuk, que Hashem vai tirar a gente disso. Então, como preparação para Tefilá, a gente pega justamente esses psukim. Tá bom? Leio e traduzir cada Pasuk aqui, tem no Sidurim tem traduções. Vamos para a próxima parte. Itorerut, a parte que chama Itorerut, tem alguns psukim. Nesse azul é na página 30, tá bom? Estamos aqui na página 30. Esse Itorerut, de onde vem? Qual a fonte dessa parte? Tem aí? No Sidur Marrom. É o que começa Leolam Adam Ire Shamayim Baseter.
Leolam Yadam Ire Shamayim Baseter, tá bom? Isso daqui aparece num livro chamado Tana Deve Eliyahu. Eliyahu Hanavi, ele encontrava um rabino chamado Ravanan e falava para ele várias coisas. Falava para ele sobre mitzvot, sobre comportamento, dava uma aula para ele. Eliyahu Hanavi com esse Ravanan. Não é a mesma época, Eliyahu Hanavi se revelava para ele, já tinha morrido faz tempo, se revelava para ele e falava várias coisas. Uma das coisas que ele falou é o que a gente tem aqui no Passu, no Sidur. Então essa parte que a gente vai ler agora, começa Leolam, Yedam, Ire Shamayim Baseter, isso daqui Eliyahu Hanavi falou para esse Ravanan que aparece na Gemara. Então a gente fala o seguinte, Leolam Yedam Ire Shamayim Baseter, a pessoa ele tem que ter Irat Shamayim, tem que ter temor aos céus, quer dizer, ele tem que se comportar de forma correta, Baseter, escondido. Escondido não? Não pega bem, não? Você tem que ter Irat Shamayim, você tem que se comportar direito quando você está escondido em casa. Mas e fora de casa também? Então por que a gente fala só Baseter, só escondido? Então, no original, quando Eliyahu Hanavi falou isso, estava falando sobre uma geração que era proibido cumprir Torá e mitzvot fora de casa. Então fala, olha, fora de casa você não tem opção, mas quando você chega em casa, pelo menos cumpre. Então tem alguns sidurim, nesse daqui não, mas alguns sidurim está escrito Baseter uvagalui. Acrescentaram, tanto quando você está escondido, quanto você está fora de casa também, certo? Mas na linguagem original era só para quem estava lá. E Baseter é mais difícil também. É fácil se comportar bem fora de casa. Dentro de casa é muito mais difícil se comportar bem, certo? Fora de casa tem um monte de gente olhando, então você é simpático, você se comporta melhor, você mostra que você faz as coisas certinho. Dentro de casa, quando você está sozinho, esse é o momento mais difícil. Quando você está sozinho em casa, não tem ninguém olhando, e você acordou de manhã, você precisa rezar shacharit. Se você vai na sinagoga, shacharit é meia hora, uma hora. Você vai rezar em casa sozinho, shacharit é 15 minutinhos, eu corro e sigo em frente. Quando você está sozinho, esse é o mais difícil. Então, Leolam Yedam Ire Shamayim Baseter. Não adianta só querer mostrar para fora, porque aquela gente vê o que você faz em casa e fora. Então, você tem que tomar mais cuidado, principalmente quando você está sozinho. É lá quem é você de verdade. O model emet, vedover emet bilavó, veashkim veomar. Você tem que model emet, concordar com a verdade, e depois dover emet bilavó. Depois você tem que ter a verdade dentro de você. Certo? Primeiro você tem que receber a verdade, você tem que acreditar, você tem que aceitar ela. Depois você pode vivenciar, você pode viver isso dentro de você. Veashkim veomar, a pessoa tem que levantar, acordar e falar o seguinte. Ribon kol olamim ve'adonei adonim. Então, está falando sobre o Criador do mundo, o dono do mundo. Lo tzidkotein anachnu mapilim tachanunim lefanecha. Quando a gente vem pedir alguma coisa, lapil tachanunim lefanecha, quer dizer, a gente vem te pedir, vem falar alguma coisa, a gente não está se baseando na nossa tzidkut. Nós não somos tzadikim. Não é todo mundo perfeito, que o cara que é tzadik, tudo perfeito, então ele pede o que ele quiser. A gente vem pedir com defeitos. Então, quem você para pedir? Certo? Às vezes alguém te faz uma coisa errada, te provoca, te machuca, e depois a gente pediu um favor. Então, a Kadosh Baruch Hu deu para a gente cor, deu força, a gente fez a verota, usou isso para fazer coisas erradas, agora a gente vem pedir mais coisas. Então, de onde vem? Então, a gente fala, olha, primeiro eu estou concordando, eu sei que a gente não é tzadik. Então, de onde a gente pode pedir? Vamos para frente, a gente vai chegar. Então, a gente está se baseando na primeira coisa, Adrechamei Harabim. A Kadosh Baruch Hu falou que ele é Rahman, que ele é piedoso. Então, se ele é piedoso, a gente pode pedir, pode começar daqui. Então, a gente vem lembrar isso para que a tefilá seja aceita. Ma'anu, ma'chayeinu, ma'chazdeinu, ma'tzidkoteinu, ma'yeshuateinu, ma'kocheinu, ma'gvurateinu. Tudo que a gente tem, a nossa vida, a nossa força, tudo que a gente fez, tudo tal, nada disso não é realmente válido. Ma significa o que é isso? O que vale? Tudo que você me deu, por exemplo, um pai dá para o filho para 400 reais, 400 shekels, uma moeda que for. E o filho vai lá e usa isso para fazer o que ele quiser, e depois ele compra uma lembrancinha para o pai por 10 kalim. Certo? E ele sente super bem, eu devolvi 10 kalim. Porque Deus deu para a gente a vida, deu para a gente força, deu para a gente tudo que a gente tem. Então o que a gente faz? A gente vive a nossa vida, e de vez em quando eu compro uma mitzvah aqui ou lá e sente bem, fala, olha, eu mereço tal e tal coisa. Como assim? Eu te dei tudo e você faz o mínimo e está pedindo alguma coisa? Então a primeira coisa que a gente está fazendo é um pouco de humildade. A gente concorda, a gente está entendendo que, olha, teoricamente a gente não merece, certo? Machayeinu, o que a gente fez, o que a gente merece? Manomar lefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei Avoteinu, o que a gente pode falar na sua frente? Alá kol hagiborim kain lefanecha, os mais fortes não são nada na sua frente. Ve'anshei Hashem kelohayu, as pessoas mais importantes também, comparado com Hashem, não tem importância. Ve'chachamim kivlim adam, nevonim kivli askel, as pessoas mais sábias são como se não soubessem nada. Kirov masem tov emechem eve lefanecha, tudo que eles fazem não tem valor, certo? O ser humano, tudo que ele faz, do ponto de vista de Akadosh Baruch Hu, não tem valor.
O Motar Adam na Behemain, do ponto de vista de Hashem, a diferença entre o ser humano e o animal, aparentemente não tem nenhuma diferença. Tem aqui outra explicação que diz, o Motar Adam na Behemain. Qual a diferença entre o homem e o animal? A palavra Ain. O que é Ain? Não. O animal, no instinto, não tem capacidade de falar não. O ser humano, sim. Qual a diferença? Motar Adam, qual a diferença? O que tem a mais o homem? Mina Behemá? Ain, a capacidade de falar não. Quando você segue só os seus instintos, você faz o que você quiser. Então, assim, o Rambam escreve que alguém que come uma coisa que faz mal para ele, que ele sente mal com isso, alguém que tem diabetes e come doce, aos meus olhos, ele e o animal não tem diferença. Os dois seguem os instintos e não tem capacidade de segurar em nada. Então, a diferença entre o ser humano e o animal é a capacidade de falar Ain, de falar não. Que é Kol Havel, levada Neshama Teorah, Shia Tidal Tenim Necheshbon Lifnei Chesech Evodecha. A única coisa que tem valor no ser humano, aos olhos de Hashem, é a Neshama, porque a Neshama vem dele, certo? A Neshama é uma parte de Akadosh Baruch Hu que está dentro da pessoa. Vechol Agoim Ke'enegdecha, todos os povos, ninguém tem valor na sua frente. Shenemar, Hem Goim Kemar Medliu, Keshach Mozaim Nechshav, Heim Kadakiton. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é a humildade, certo? Quando você vai pedir alguma coisa, você tem que pedir isso primeiro com humildade. Chegar falando eu mereço, eu quero, porque você não me deu, está demorando muito, não é o jeito de pedir. Então o jeito de rezar, a primeira coisa que você tem que ter é um pouco de humildade. Funciona também Ben Adam Nechaveró com as pessoas, mas essa é a primeira forma, a primeira coisa que a gente precisa. Depois a gente fala, olha, mesmo assim a gente está pedindo por quê? Aval, Anachnu Amecha Benei Veritecha, Benei Avraham Ohavecha, Shenishmat Alo Behar Moriah, mas nós somos filhos do seu povo. Você escolheu Avraham Avinu, certo? Você pegou Avraham Avinu para te representar no mundo, nós somos filhos dele. Não é protexia, certo? Seria, se a gente não tivesse nada a ver com Avraham Avinu, então seria protexia. Você não merece, mas eu vou te colocar porque seu pai eu gosto dele. Não, nós somos descendentes de Avraham Avinu e dentro da gente tem o que ele tinha. A gente talvez ainda não colocou isso na prática, a gente não mostrou isso, mas a gente tem toda a força que ele tinha e por isso a gente merece. Já que você escolheu ele, e através da escolha dele você escolheu a gente também, então a gente está pedindo por causa disso. Você deu para a gente a oportunidade de pedir. Zer Yitzhak Yechidosh Nekad Al Gabei HaMizbeach, Adat Yaakov Bechorecha Shemehavadecha Shahavat Otom Simchatesh Samat Amo Karatet Shemo Israel Vishrun. Nós somos filhos de Avraham Avinu, que sempre foi chamado de meu amor, meu querido. Yitzhak, ele fez a Akedat Yitzhak, ele estava disposto a sacrificar a própria vida. E Yaakov, que foi escolhido como o Bechor, ele foi o primogênito, certo? Ele recebeu a primogenitura e daí continuou. Ele recebe dois nomes, Israel e Yeshurun, certo? Yaakov Avinu, ele nasceu como Yaakov, depois ele recebe dois nomes, de Israel e Yeshurun. Nós somos descendentes dele. Interessante notar que Avraham Avinu, não está escrito porque Hashem escolheu ele. Yitzhak, ele fez a Akedat Yitzhak. Yaakov, ele pegou a Bechorá, ele pegou a Achrayut, a responsabilidade de construir o Beit HaMikdash, de cumprir as mitzvot. Mas Avraham Avinu não está escrito porque ele foi escolhido. Assim também na Torá, quando Hashem escolhe Noach para sobreviver uma bula, o dilúvio, está escrito que Noach, ele era Ish Tzadik, Tamim, certo? Ele era alguém bom, alguém tzadik, então ele foi escolhido. Avraham Avinu, a primeira coisa que aparece de Avraham Avinu é Hashem falando para ele, Lech Lecha, vai para Eretz Israel. Não aparece por quê, porque você foi escolhido. Aqui também a gente não fala porque Hashem gostava dele. Fala, explica por quê. Então o Maral fala, olha, a escolha de Avraham Avinu foi uma escolha que independe do que ele fez ou que ele não fez. Hashem escolheu Avraham Avinu, pode ser que ele era uma pessoa especial, muito boa, mas se a Torá falasse, olha, eu escolhi Avraham Avinu por causa disso, 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 então os descendentes que não têm, sinto muito, você está de fora. Quando a Torá não falou por quê, ela quer te passar, olha, Avraham Avinu foi escolhido e assim também os descendentes, querendo ou não, você faz parte do povo. Você pode se converter para outra religião, você pode não fazer nada, você não perdeu. Não perdeu sua conexão com Avraham Avinu. Sua conexão está lá. Então a gente pede, a gente lembra isso logo antes da Tefilá para falar, olha, a gente está pedindo a partir de Avraham Avinu. E aí, a gente tem aqui, Lefichach, já que é assim, já que a gente tem humildade, a gente está vindo pedir coisas, a gente tem que agradecer. Anachnu chayavim leodot lecha, leshabechacha, lefarecha, levarech, lekadesh, niten shevach ve'yodah lishmecha. Lá atrás a gente falou 7 vezes ma. Machayeinu, Ma'anu, Machayeinu, 7 vezes. E aqui tem 7 tipos de elogios. Porque, olha, essas 7 coisas que a gente falou que não vale tanto, é o que a gente tem. E com isso a gente vai fazer o que a gente pode. Certo? Então, mesmo que aos olhos de Akadosh Baruch Hu, uma pessoa qualquer não tem valor, mas é isso que a gente tem, é isso que a gente recebeu. Com isso a gente vai fazer o que pode. Então, aqui também tem 7 linguagens de louvor. Ashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu mayafai roshateinu. Aqui a gente está reconhecendo o que a gente tem, certo? Que chelkeinu, a nossa parte, o nosso goral, onde a gente está, isso daqui é
Tov, Naim e Yafé. O que é Tov, Naim e Yafé? Tem três adjetivos aqui. É bom, Naim é gostoso e Yafé é bonito. Por que três? Então falam que é igual comida kasher. Certo? Igual comida. Comida tem bom, kasher e barato. Nunca os três. Pode escolher dois. Certo? Se é bom e barato, não é kasher. Certo? Se é bom e kasher, não é barato. Tem sempre um dos três. Aqui, Tov, Naim e Yafé, a gente quer falar que tem as três coisas. Tov é uma coisa que ele é bom na essência. Certo? A nossa escolha, a nossa parte, que faz parte do povo judeu, Torá e Mitzvot, isso na essência é bom. Naim quer dizer que é prazeroso também. Não é só bom na essência. Tem coisas que são boas, mas não é gostoso, certo? Um remédio é bom, ele vai te ajudar, mas não é gostoso. E a fé, mesmo por fora, isso parece bom, certo? Então, na essência, lá dentro, no sentimento, e mesmo por fora, isso daqui parece bom. A gente, a gente está agradecendo, está ficando feliz que nós temos a oportunidade de ir para a sinagoga e para o Beit HaMidrash. E aqui no meio de... Nem começou a tefilá, ainda tem um Kriyat Shema. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. O que esse Kriyat Shema está fazendo aqui? A gente tem o Kriyat Shema normal lá para frente. Por que aqui no meio tem um Kriyat Shema? Então, Beit Yosef traz o seguinte motivo. Tinha uma época que era proibido ler o Kriyat Shema. Proibiram o povo judeu de ler o Kriyat Shema. O Kriyat Shema é o ápice da ligação do povo judeu com a Kadosh Baruch Hu. Assim aparece um dos Midrashim. Qual o principal passuco da Torá? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Esse é o principal passuco da Torá, de acordo com uma das ideias. A outra a gente vai ver em breve. Mas, então, por que tem um Kriyat Shema aqui? Porque esse Kriyat Shema era proibido fazer o Kriyat Shema. Agora, o pessoal não era bobo, eles sabiam que quando os Yehudim fazem um Kriyat Shema, depois de Psukei Zimra, você tem as brachot do Kriyat Shema, e aí tem o Kriyat Shema. Quer dizer, se a tefilá era às 8, o pessoal que era responsável que os Yehudim não fizessem Kriyat Shema, pulassem essa parte, iam chegar às 8h30, 8h45, não iam chegar às 8, que eu vou ficar lá esperando chegar o Kriyat Shema, então eles chegavam mais tarde. Então colocaram um Kriyat Shema antes. Um Kriyat Shema pequenininho antes, assim, nessa hora, pelo menos, eles faziam Kriyat Shema uma vez. Certo? Mas esse não é o Kriyat Shema que a gente faz depois, só para evitar problemas, já que depois ia ter que pular, colocaram um primeiro. Então aqui tem a Parashá do Kriyat Shema, tem só a primeira Parashá, não tem em tudo. Tem alguns psukim só tem o Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad mesmo, não tem todo o Kriyat Shema. Então a gente não vai cumprir aqui a brachá do Kriyat Shema, a mitzvah de Kriyat Shema. A mitzvah de Kriyat Shema, o ideal é cumprir ela depois, com as brachot que vai ter, mas aqui a gente fala só para lembrar dessa época, ou também parte do acordar. Então vamos pular aqui a Parashá do Kriyat Shema, tá bom? Seguir em frente. Atau Atilon Ve'olam, estão comigo? Sim? Logo depois da Parashá do Kriyat Shema, Atau Atilon Ve'olam, Atau Meshin Ve'olam. Você existe antes do mundo ser criado e você existe depois que o mundo foi criado. Ou seja, Kadosh Baruch Hu não mudou. Quando o mundo foi criado, então Hashem continua o mesmo. Não é que ele deixou de existir ou alguma coisa assim. Isso daqui muito no mundo da Hassidut se fala bastante sobre isso. Quando a Kadosh Baruch Hu deixou, quando ele criou o mundo, como ele criou o mundo? Se ele ocupa tudo, ocupa toda a criação, como ele criou o mundo? Então aqui é um conceito que aparece que é chamado Tzimtzum. Ele se autolimitou para deixar um espaço para o mundo. Agora, se entender isso da forma simples, que ele ocupava tudo, ele se limitou e criou o mundo, então o mundo está aqui e Deus está aqui. São duas coisas separadas. Por isso explicam que não, quando ele se limitou, não é que realmente ele diminuiu, ele só deu oportunidade de aparecer um mundo por fora. Por dentro, por trás do mundo, a Kadosh Baruch Hu continua lá. A conexão continua, ele continua essencialmente ligado com o mundo, só que a gente olha por fora, nem sempre a gente vê ele. Mas se a gente conseguisse olhar mais fundo, a gente encontraria. O melhor exemplo para isso é a luz. Certo? De onde vem a luz que a gente tem? A luz, o ar-condicionado, um ventilador, toda a eletricidade vem tudo da mesma fonte. Só que ela aparece aqui como luz, aqui como ar-condicionado, em outro lugar como ventilador, em outro lugar como celular. A energia vem tudo do mesmo lugar. Assim é Kadosh Baruch Hu com o mundo. Ele está lá atrás, ele é a Tachanat Koach, como chama isso? Centro de força, de onde sai toda a energia, toda a eletricidade. Aparece de formas diferentes. Se a gente tentar olhar direito, a gente vai encontrar ele lá em qualquer lugar. Então ele se autolimitou, mas ele continua conectado com tudo. Então, você existe antes do mundo ser criado e depois de ser criado. A criação do mundo não alterou Hashem. Até o Olam Hazé, até o Olam Abá, você é quem está no Olam Hazé e também no Olam Abá é a mesma coisa, não tem mudança. Kadesh et Shimcha Makdeshei Shemecha ve Kadesh et Shimcha be'olamecha, que a gente pede para Hashem santificar o nome dele
através da gente, certo? Quando virem que Bnei Israel, eles vivem bem, vivem tranquilos, então fala por que eles são assim, por que eles vivem bem, porque eles são conectados com Deus. Então a gente pede, olha, não estamos pedindo para a gente está pedindo para o pessoal olhar e falar, olha, Deus é bom com esse povo, ele faz coisas boas, então vale a pena trabalhar para ele, vale a pena seguir ele. Então a gente pede para a gente ter coisas boas, não por nosso próprio proveito, e sim porque para Lekadesh et Hashem, para santificar o nome de Hashem nesse mundo. Vekadesh et Shimcha beolamecha, ובשעותיך תרים את הגביע הקרנים למעלה ויושן בקרוב לבן שמך, ברוך המקדש שמו ברבים. Aqui a gente fala que através da salvação do povo judeu, as pessoas vão reconhecer Deus, e acaba com uma brachá, Baruch HaMekadesh Shemo Berabim, tem esse durim antigos, que estava escrito Baruch Atah Hashem, como se fosse uma brachá mesmo. Por que Mekadesh Shemo Berabim? Que santifica o nome dele em público, Berabim, porque lá atrás a gente falou que essa brachá que era feita aqui, era numa época em que era proibido cumprir mitzvot fora de casa. Então aqui a gente pede, olha, agora que é proibido, a gente pede para que no futuro volte a ser permitido, a gente possa fazer tudo Berabim, mesmo em público. Ótimo. Mais um pedacinho e a gente chega nos korbanot, tá bom? Até o Hashem Elokeinu Bashamayim V'Aaretz V'Shem Hashemayim Elyonim. A gente está reconhecendo a Kadosh Baruch Hu, Emet, Atah Rishon, V'Atah Acharon. Você é o primeiro, você é o último. Mibaladech en Elokim, não tem outro senão você. E a gente pede, Kabetz Nefutzot Kovecha Merban Kafot Haaretz. A gente pede para Kadosh Baruch Hu juntar o povo judeu de todos os 4 cantos da terra, certo? Essas brachot aqui, toda essa parte que a gente está falando, foi escrita principalmente na época da Galut, na época não, redenção? Contrário. Na época que o povo estava exilado. Então a gente pede para ser todo mundo trazido de novo para Eretz Israel. E aqui, quando isso acontecer, todo mundo, todos os povos vão reconhecer que Atah Elokim Levadech Elyon Echol Mamchot Haaretz. Quando o Israel está jogado por aí, sofrendo aqui, sofrendo lá, o povo fala, olha, eles foram largados, foram esquecidos. Quando o povo judeu volta para cá, volta para a terra e cria um Estado e tem força, todo mundo começa a falar, olha, da onde isso veio? Como isso aconteceu? Certo? Qual o segredo da eternidade do povo judeu? Como ele se mantém vivo tanto tempo? Então eles começam a se conectar com o povo judeu através disso, com Hashem próprio. Então a gente pede para a gente voltar para cá, para que todo mundo reconheça essa nossa ligação. Aliás, quando o povo judeu voltou para cá e quando começaram a Mediná, o Vaticano não reconheceu a Mediná como um Estado. No começo eles não reconheceram. Porque se eles reconhecerem, se acabou com toda a religião deles. A religião do cristianismo era baseado nisso, que o povo judeu foi largado, não aceitaram o Mashiach deles, foi largado por aí, Deus não quer mais ele, escolheu outro. De repente o povo começa a se juntar e começa a viver junto e recria o hebraico, tudo começa de novo. Então o que acontece? Então, eles tiveram que mudar a linha depois, mas no começo não acreditavam. Você criou o céu e a terra, o mar e tudo que existe nele. Quem pode te falar o que fazer e o que não fazer? Certo? Você criou tudo, então você que decide o que fazer e o que não. אבינו שבשמיים חי וקיים, עשה עמנו צדקה וחסד בעבור שמך הגדול, הגיבור והנורא שנקרא עלינו, וקיים לנו אדוני אלוהינו את הדבר שהבטחתנו על ידי צפניה חוזך. Então a gente pede para Hashem fazer com a gente chesed, certo? Em nome dele, para cumprir o que está escrito no Pasuk, בעת ההיא אביא אתכם ועת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם תחילה בכל עמי הארץ, ושבו את שבותיכם לעיניכם אמר השם. Quer dizer, olha, tudo isso que a gente está pedindo, um pedido pequeno que eu tenho, um pedido pequeno que outra pessoa tem, tudo isso é voltado, na verdade, lá para o fim. A gente tem um objetivo final, só que para alcançar esse objetivo final, precisa de algumas coisas. Então a gente tem vários pedidos particulares, cada um na sua vida, porque a gente tem, no total, um pedido final que a gente quer alcançar. Que é o que está escrito no Pasuk, que é a Geulah final. Quer dizer, toda a nossa tefilá, ela é voltada de certa forma para a Geulah. Agora, a Geulah final é um objetivo muito grande. Para chegar lá, eu preciso passar por várias etapas pequenas, certo? Cada um na sua vida particular, ele tem as suas necessidades, os seus pedidos, mas tudo isso é para a pessoa viver bem, poder fazer as coisas certas e chegar na Geulah no fim, certo? É tudo voltado para lá. Agora a gente começa a parte dos korbanot. Vamos lá mais um pouquinho. A parte do korbanot é o seguinte. Aparece na Gemara que Abraham Avinu perguntou para Hashem o seguinte, falou, olha, os meus filhos, meus descendentes, se eles derem pecado, se eles errarem, o que vai ser deles? Então você vai largar eles por aí, vai desencanar. Hashem falou para ele, olha, não se preocupa, eu vou dar a chance para eles fazerem tchuvá, eles trazem um korban, vem no Beit HaMikdash, traz um korban e está perdoado. Abraham Avinu perguntou, tá bom, quando tem Beit HaMikdash, ótimo, e quando não tem, o que vocês fazem? O que o povo judeu vai fazer? Hashem falou, olha, não se preocupa, se eles falarem as parashot dos korbanot, se eles
estudarem, falarem o Korban, eu vou aceitar como se eles tivessem trazido. Certo? Então isso que a gente vai falar agora, os Korbanot, isso daqui é como se a gente estivesse realmente lá no Beit HaMikdash fazendo eles. O próprio falar significa como se estivesse lá. Agora, o que é Korban? Korban é traduzido como sacrifício, certo? Agora, sacrifício ficou com uma conotação de eu preciso sacrificar, é um sofrimento, eu preciso dar alguma coisa, certo? Um sentimento ruim. Então, Korban parece uma coisa negativa, ok? Eu preciso ir lá, tenho um dinheiro, vou comprar um animal e vou sacrificar, vou matar isso. Então, Korban ficou com uma conotação negativa. Só que a palavra Korban em hebraico vem de kirvá, vem de proximidade. Então, Korban, na verdade, é um meio para se aproximar de Hashem. Você quer encontrar com o presidente, você quer se encontrar com alguém importante. O que você faz? Você manda presentes, você conversa com alguém, você oferece ajuda para alguém, em troca ele vai te ajudar. Quer dizer, você gasta coisas para tentar se aproximar. Então, o Korban é um meio da gente se aproximar com Hashem. A palavra Korban significa lekarev. Mesmo a tradução é sacrifício, a palavra sacrifício representa, é um trabalho santo. Quer dizer, eu estou me santificando através disso. Não é um Korban, não é um sentimento de estou sacrificando alguma coisa, perdendo alguma coisa. E sim, eu estou usando um meio para alcançar essa proximidade. Então a gente vai começar agora a Seder HaKorbanot. Vamos tentar ver pelo menos o primeiro. E esse Seder HaKorbanot é o primeiro passo para a gente chegar na Tefilá. Certo? A Thaís tem aí a Rovera do Conhecendo o Sidur. A gente falou que a Tefilá, na verdade, ela é um sulam, ela é uma escada que vai levar a gente até o máximo que é a Tefilá da Amidah. A escada começa aqui. O primeiro passo são os Korbanot, são os atos. Os atos, os Korbanot eram físicos, certo? Eles vinham, faziam coisas físicas. Depois dos Korbanot, a gente tem o Psukei de Zimra, que são mais emoções. A gente fala dos sentimentos, da vida Melech, a gente lê no Teilim, todos os sentimentos que ele tinha, as coisas boas que ele queria. Depois a gente vai passar para os ideais, que é o Kriyat Shema, e depois a Amidah é o ápice. Certo? O lugar é mais alto. Então esse daqui é o primeiro passo, é a primeira etapa, o primeiro degrau da nossa escada, os Korbanot. Agora, esses Korbanot não é Gulá, que você vai lendo e lendo e lendo e lendo. Tanto os Korbanot quanto o Psukei de Zimra que vai ter depois, o principal é entender. Então assim o Shulchan Aruch escreve já que é melhor menos entendido do que mais correndo. Então, Psukei de Zimra, por exemplo, tem 10 Pirkei Teilim, tem 10 capítulos do Teilim, dos Salmos. Se tentar falar tudo correndo sem entender nada, vale. Mas se você pegar 3, entender eles bem e saber o que você está falando, vale mais do que o correndo. Tá bom? Então aqui a gente vai ver, a gente vai ler um pouquinho das Parashot, o que é cada um dos Korbanot que tem aqui, e tentar entender um pouquinho mais o que eles representavam, o que eles eram. Então o primeiro fala sobre o Kior. A gente está imaginando aqui o Kohen entrando no Beit HaMikdash. A primeira coisa que o Kohen fazia no Beit HaMikdash é o que a gente chama aqui de Kior. Deixa eu pegar aqui uma foto para vocês. Tem umas fotos. Kior é, em hebraico, o que é Kior? Pia, certo? Kior é pia. Muito usado. Eu estou com vergonha de falar, de responder, certo? Kior é pia. Então no Beit HaMikdash... Kinor poderia ser outra coisa, mas Kior é pia. A primeira coisa que o Kohen fazia no Beit HaMikdash, quando ele chegava lá, era a primeira coisa que a gente faz de manhã, Netilat Yadayim, purificar a mão e, no caso do Kohen, as pernas, certo? Os pés também. Então, no Beit HaMikdash tinha o que era chamado o Kior, é esse Kli aqui. É um lugar onde os Kohanim, a primeira coisa... O quê? Parece um do Kotel, lembra um pouquinho. O do Kotel é esse aqui, o Machon HaMikdash. Tem um lugar perto do Kotel que chama Machon HaMikdash. Eles construíram todos os kelim, todos os utensílios que tem no Beit HaMikdash. Esse é um pouquinho maior, para mais Kohanim. Aqui é só um desenho. Aqui, no Machon HaMikdash, eles já prepararam tudo para o Beit HaMikdash ser construído. Então tem a menorá famosa que fica ali na pracinha, todo mundo vê. Mas eles fizeram tudo o que precisa para os Kohanim poderem trabalhar no Beit HaMikdash. Então aqui, por acaso, tem a roupa do Kohen. Certo? Quem é Kohen pode ir lá comprar uma roupa. A roupa do Kohen, ela tem que chegar até o pé. Machon HaMikdash. Perto do Narova, lá em cima onde tem aqueles 2 leões, ali naquela rua. Gente, estou focada, calma. Não me dá nada. Vai comprar roupa. Certo? Eu pensei em conhecer. A gente justo vai ver aqui que a roupa do Kohen Gadol tem que chegar até o pé. Do Kohen Gadol não, de qualquer Kohen. Então você pode ir lá, eles fazem a medida. Eles fazem... Eles estão em crescimento ainda. Quem está em fase de crescimento não adianta. Pode colocar para o Alex, para o Maurício. Então você pode ir lá e pedir uma roupa especial de Kohen. É verdade que eu não entendi onde é.
Sabe onde tem 2 leões Sim. de brinquedo? Ah, sim. Então, seguindo em frente à escada. Para a esquerda, tem uma ruazinha, tem uma passagemzinha. nunca fui. Lá tem uma Hora Mikdash. Então lá eles construíram isso aqui. Para quando construíram o Beit HaMikdash, já está tudo pronto. Então tem roupa dos Kohanim e tem onde eles vão lavar as mãos e as pernas. Tá bom? Na época de Shlomo HaMelech, ele fez uma coisa um pouco diferente. Ele construiu esse negócio aqui com vários bois em volta e tinha uma quantidade muito grande de água. Então eles traziam vários potezinhos pequenos é relativo, enchiam de água daqui e aí os Kohanim podiam lavar as mãos e as No Museu da pernas. Música, em Jerusalém, tem um audiovisual, que é o Desse aqui? melhor que eu já fui. No final você põe e você anda no Beit HaMikdash e você vai exatamente ali do lado. É igual a esse? Esse é o... Você entra, o 3D. E tem esse aqui, é o primeiro Beit exatamente, HaMikdash. Então esse é da época de Shlomo HaMelech, certo? Sim. Então esse é o Kior. A primeira coisa que os Kohanim faziam no Beit HaMikdash é lavar as mãos e as pernas para poder trabalhar. Tá bom? Então tem aqui a Parashá. Vamos só ler então primeiro nos esse do Kior, traduzir, para saber o que a gente está falando, o que a gente está dizendo. Então Parashá da Kior. Vedaber Hashem al Moshe lemor. Hashem falou para Moshe, Ve'asita Kior nechoshet vechanon nechoshet lerochza. Você vai fazer um Kior, essa pia, certo? Para lavar as mãos e as pernas, é feito de nechoshet, de bronze, e a base dele também. Ve'natat oto ben ohel moed ben hamizbeach. Ele ficava entre o Ohel Moed, no caso do Mishkan, e o Mizbeach. No Beit HaMikdash também, ele ficava entre o Eichal, que é a construção onde ficava o Kodesh HaKodashim, e o Mizbeach. Não exatamente no meio, um pouquinho mais para o sul, mas ele ficava nessa área. Tá bom? Essa é a hora onde vai colocar. Verachatzu Aharon vanav imeinu et edehem vedraglehem. E os Kohanim, os filhos de Aaron, aqui está escrito Aaron porque é na época de Moshe Rabbeinu, mas assim também para o futuro, os descendentes de Aaron, os Kohanim, eles vão lavar a mão e a perna desse Kior. Se eles fizerem avodá no Beit HaMikdash sem lavar as mãos e as pernas, eles são Chayavim Mitah. Eles, não é o Beidin que mata eles, mas estão fazendo uma coisa muito errada. Você tem que se preparar, certo? A lavar as mãos e lavar os pés, tem o lado da pureza e impureza, mas tem o lado da preparação. Você vai fazer uma coisa grande, você tem que se preparar direito. Não dá pra fazer meio mais ou menos sem se preparar. Certo? Um bar mitzvah ou um casamento, você se prepara. Então, Cohen, antes de começar o trabalho no Beit HaMikdash, antes de começar a tefilá, você tem que ter uma preparação mínima, certo? Esse é o Kior que eles faziam. Ou quando eles forem fazer os korbanot no Mizbeach, no altar, também tem que fazer isso. Para fazer o korban. E essa obrigação de lavar as mãos e as pernas é também para eles. É um chokolam, é uma regra, uma lei que serve para todas as gerações. Então a primeira coisa que a gente faz na parte dos korbanot é o que o Cohen fazia no Beit HaMikdash. Então a gente achava, tá bom, você vai ler aqui o Sidur e tal. Mas não, ler aqui o Sidur, você tem que se imaginar como se fosse você no lugar do Cohen, se preparando para começar a tefilar. Quando a gente lê essa parashá do Kior, de lavar as mãos, não é só o que o Cohen fazia lá. A gente está tentando viver isso. Porque Hashem fala, olha, vocês lerem essa parashá, eu estou considerando como se vocês tivessem feito isso. Então quando a gente lê a parashá do Kior, é como se cada um próprio tivesse entrando no Beit HaMikdash, se preparando para fazer a avodá, que é, no caso, a nossa tefilá. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Semana que vem a gente continua os